general del proyecto es estimular el pensamiento científico en alumnos y alumnas de escuelas primarias y documentar el proceso de manera integrada y creativa. Para lograrlo, formamos un equipo multidisciplinario y llevamos a cabo 2 formatos completamente diferentes. Trabajamos con la comunidad educativa de forma curricular y extracurricular. Para realizar las actividades curriculares, consensuamos los temas a trabajar con maestras y directivos. Por ejemplo, acompañamos a la salida de 6º grado, a su salida a la reserva ecológica. Para eso, en el día 1, lo que hicimos fue diseñar en conjunto con los estudiantes la toma de muestras a realizar en la salida. ¿Qué mostrar? ¿Qué no? ¿Para qué? ¿Cómo? Por otro lado, pensamos qué experimentos podíamos hacer con las muestras que tomáramos y además los alumnos realizaron un storyboard donde pensaron qué planos usar para poder documentar la salida, cuál sería el inicio y cuál sería el desarrollo de esta documentación. Al día 2 fuimos a acompañar a los chicos a la reserva y tomamos las muestras. El día 3, ya en la escuela, hicimos la siembra de muestras en agar nutritivo y, por otro lado, medimos la acidez de las muestras de agua comparando con sustancias conocidas. Para eso utilizamos el jugo de repollo colorado. Y durante todo el tiempo no dejamos de documentar, ¿sí? Documentamos tanto los docentes de imagen y sonido como los estudiantes mediante el uso de tablets que adquirimos para este proyecto. El día 4 lo que hicimos fue observar los resultados y pudimos ver el crecimiento microbiano en las placas de agar nutritivo. Lo vimos tanto al ojo desnudo como en preparados en el microscopio. También pudimos visualizar algunos insectos y hojitas y flores que habíamos juntado del piso de la reserva ecológica. Y para cerrar las actividades y teniendo en cuenta que tanto nosotros como todos los seres vivos de la reserva ecológica tenemos un genoma con ADN, hicimos el experimento de la extracción de ADN de la banana. En cuanto a las actividades extracurriculares, se realizaron los sábados en las escuelas y los separamos en los estudiantes de primer ciclo y segundo ciclo para que las actividades fueran acordes a su edad. Lo que hacíamos normalmente era darles la bienvenida a la mañana y charlar un poco de cuáles eran las experiencias que íbamos a hacer y qué resultados esperábamos obtener. Con los más chiquitos realizamos cromatografías con marcadores al agua. Estas cromatografías las pudieron secar y llevárselas a su casa para contarle a sus padres qué era lo que habían hecho en estos encuentros. También dejamos oxidar la manzana habiéndola tratado con distintas sustancias. Por otro lado, con los chicos de segundo ciclo, que son más grandes, que son cuarto, quinto y sexto grado, pudimos observar células al microscopio y además pudimos hacer que los chicos dibujen lo que estaban viendo al microscopio, dibujen esas células. También volvimos a hacer estos ensayos de reacciones ácido-base con el jugo de repollo colorado, que cambia de color de acuerdo a la acidez de la sustancia y que realmente son experimentos que son muy fáciles de ver y son lindos de ver. Y también hicimos la extracción de ADN de banana, que como se puede ver, esto que está acá es el ADN de la banana, y es un experimento que a los chicos realmente les gusta mucho. Además, hicimos ensayos de color luz y color pigmento para poder mejorar de esa manera el trabajo en la documentación de toda la experiencia. Como conclusión, podemos decir que estas experiencias en la escuela queda evidenciada la necesidad de estas experiencias por la avidez, la alegría y el agradecimiento de niñas, niños, docentes y directivos.
El equipo multidisciplinario que formamos logró que la ciencia sea una vivencia en el aula y mediante la documentación audiovisual permitió a las y los alumnos ser partícipes activos y multiplicadores de las experiencias a través de los diversos dispositivos tecnológicos. Este año volvemos a tener este subsidio y vamos a trabajar también con escuelas de educación especial, donde concurren niñas y niños con discapacidad intelectual, porque queremos hacer una ciencia cada vez más inclusiva. Este es el equipo de Ciencia en Foco y en nombre de todos ellos les digo muchas gracias. Próximo palestrante é o Juan Cruz. Boa tarde, Juan, tudo bem? Boa tarde, ¿cómo va? ¿Tudo bem? Bueno, mi nombre es Juan Cruz Torres Martín, soy integrante de la Cátedra Libre de Musicoterapia de la Universidad Nacional de La Plata y vengo a presentar en nombre del equipo este trabajo llamado Musicoterapia, improvisación libre como herramienta en un proceso de rehabilitación grupal. Durante el año pasado, la Cátedra Libre firmó un convenio junto con el Hospital Zonal de Rehabilitación al Dique, ubicado en Ensenada, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de brindar un marco legal para la creación de 2 dispositivos grupales de carácter interdisciplinario con una convocatoria a estudiantes y graduados recientes de disciplinas afines a la salud. ¿Bien? Al momento de encarar estos dispositivos, toman en cuenta la noción de sujetos de derecho, entendiéndolo como, no como un beneficiario de la salud, sino como alguien que tiene derecho a ser una persona sana, digamos. La noción de salud integral, el trabajo interdisciplinario, como se mencionó, el modelo social de discapacidad, entendiendo la misma como una serie de barreras de diferente tipo, ya sea social, económico, político y demás. Tomamos también en cuenta el concepto de hospitalismo y cronicidad para encarar este taller en el que participé, que se llamó Ritmo y Movimiento. El mismo tuvo una duración de 11 encuentros a lo largo de 4 meses, en el que se realizaron ateneos articulados con el área de kinesiología del hospital, y estaba encarado hacia personas en una parte del proceso de rehabilitación, de cara hacia una externación del hospital. Así que se trabajó con lo que era el movimiento corporal e intervenciones relacionadas a atención y memoria en un comienzo. Nuestra principal herramienta fue la improvisación libre. Improvisación libre, lejos de lo que la gran mayoría tiene como concepto, no es tocar azarosamente, sino que a pesar de tener una falta de pautas gramaticales, el grupo sostiene la improvisación mediante un diálogo sonoro utilizando estrategias multisensoriales relacionadas al lenguaje no verbal. Para traducirlo podríamos decir, por ejemplo, la utilización de gestos corporales o la utilización de la mirada para dirigir y trabajar en grupo. La realización de este tipo de improvisaciones requiere la escucha activa de las personas, estar pendientes al grupo, a lo que sucede, a lo que me propone el otro, ¿no? La importancia del entorno y esta negociación grupal para sortear la incertidumbre de qué va a suceder más adelante. En una improvisación uno no puede estar seguro de qué es lo que va a suceder a continuación, entonces requiere necesariamente del trabajo en equipo. Las propuestas surgían de parte de cualquiera de los integrantes del grupo y el grupo mismo podía repetirlas, tomarlas, reelaborarlas o reinterpretarlas proponiéndole algo nuevo. ¿Qué más? En estas improvisaciones nosotros valoramos mucho el espacio para crear lazos vinculares que potencian a los sujetos. Es decir, que los sujetos tienen este espacio donde logran repensarse y pensar su relación de cara a esta patología, digamos, como es el modelo clásico de hospital. Lo que nosotros proponemos es una ocupación dinámica de los roles en espacio, es decir, que los integrantes del grupo puedan ocupar nuevos roles, como puede ser la coordinación, la propuesta de tareas, la intervención, ¿no? Y así lograr una horizontalidad del conocimiento. Es decir, salir de esta dinámica que ya mencioné y poder pensar en una relación más interdisciplinaria
nosotros tomamos la noción de Paulo Freire de educación libertadora, donde él plantea en un comienzo que el educado no es una vasija en donde uno deposita conocimiento, sino que se constituye el yo en función a un otro. Yo soy y puedo trabajar gracias a que hay alguien que me está acompañando, me ayuda, me mira, le gusta lo que propongo, trabajamos juntos. En ese sentido, se trabaja una resignificación subjetiva sobre la potencialidad de lo que una persona puede llegar a ser. Y esta noción de doble faz que menciona ahí es esto de que la improvisación libre permite la significación y la subjetivación del otro, donde aparece por añadidura esto que comentamos en un comienzo del trabajo con los motores, como que queda en un segundo plano, pero se lleva a cabo en la medida en la que uno puede trabajar con el espacio subjetivo. Los integrantes del taller se mostraron muy cómodos en el espacio y se identificaron, se comprometieron, inclusive las propias características del dispositivo de encuadre abierto permitieron que invitaran a otras personas que viven en el hospital, que vinieran, que dejaran de venir a una sesión, que volvieran, aportaron sugerencias para el trabajo dentro del taller y nos manifestaron un deseo de continuidad del taller. Se quiso generar más propuestas y continuar con el espacio. Entonces, medio para ir cerrando, esto de las disciplinas acompañándose en esto de kinesiología que nos informaron, nos mantuvieron actualizados, cuestiones a tener en cuenta y cómo podemos trabajar juntos. Esto de la flexibilidad de los roles, el trabajo desde una perspectiva de derechos, el enfoque integral y las possibilidades otorgadas a partir da improvisação livre para o desenvolvimento do taller. Vou prosseguir aqui com as apresentações, pessoal. A próxima a apresentar vai ser a Carolina. Carolina, eu vou te adicionar aqui. Pode começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina de Macedo Zaghi. Eu sou acadêmica do 4º ano do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Faço parte do projeto Semear, o foco da apresentação de hoje, que é uma atividade de extensão. O projeto Semear, ele deu início às suas atividades no ano de 2020, no momento da pandemia, e tinha por intenção levar informações sobre as doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas onde as mudanças do estilo de vida, como a adoção de uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos, exercem grande influência. O diabetes e a hipertensão são exemplos dessas DCNTs que atingem uma parte considerável da população brasileira. O público-alvo do projeto são os estudantes da rede pública do ensino de jovens e adultos, o EJA. Então, ou o próprio estudante ele convive com alguma dessas comorbidades, ou ele conhece alguém muito próximo, como um parente ou um vizinho, de forma que essas enfermidades elas estão muito presentes na vida dessas pessoas, o que gera bastante curiosidade. No momento do isolamento social, a forma como o projeto achou de se aproximar desses alunos foi por meio da internet, através de transmissões ao vivo pelo Instagram. Depois, com os protocolos de distanciamento, nós começamos a ir presencialmente nas escolas, no período noturno, que é o momento em que ocorre o EJA. Em 2022, essa parceria com as escolas foi bem consolidada, então íamos regularmente nas escolas, seguindo um cronograma com várias datas, e fomos convidados também a participar do Dia do Aluno. Agora, em 2023, é o último ano do projeto junto ao Prograde, e como forma de dar continuidade, estamos realizando um curso com os professores, auxiliando e pensando junto com eles em como os temas de saúde eles podem ser abordados dentro da sala de aula, cada um dentro da sua matéria, que foi a forma como eles se sentiam seguros para desenvolver as atividades. E também de uma forma virtual, por meio da plataforma do Classroom, onde se disponibiliza materiais como diretrizes e protocolos da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde, o OPAS, e que são documentos utilizados pelos profissionais de saúde para servir como forma de consulta, como fonte de estudos. Falando sobre as atividades, são realizadas aulas expositivas, curtas e objetivas,
visto que a maioria dos alunos são pessoas que trabalharam o dia inteiro e que depois da nossa apresentação eles ainda têm que enfrentar uma noite de aulas. As escolas dão um suporte tecnológico, com algum projetor ou uma televisão para exibir os slides, e a maioria é com pouca escrita. O texto que a gente coloca é sempre com uma linguagem acessível, evitando termos técnicos da área, a maioria sendo ilustrações e imagens bem didáticas. Sempre sobra um espaço para o diálogo e, normalmente, eles contam alguma situação vivida por eles ou de alguns familiares e aproveitam para perguntar e tirar alguma dúvida. Como forma de estimular a participação, ao abordar o tema da depressão, o nosso intuito foi ver o que eles sabiam e o que pensavam sobre o assunto, para sair daquela sensação de aula e ser um momento mesmo de conversa. Levamos esses cartões que tinham um número na frente e atrás uma pergunta, onde alguns alunos voluntários liam essas perguntas e a partir daí eram discutidas algumas ideias e levantados alguns pontos de vista. Utilizamos também a rede social do Instagram, com publicações explicando sobre alguns tipos de câncer, como reconhecer os sinais do AVC, o que é glicemia, o que é colesterol. O encontro com o projeto de alfabetização de adultos foi um intercâmbio entre esses dois projetos de extensão, onde ocorreu a confecção de cartazes por meio de colagens e uma estação de temperos, onde podiam ser escolhidas algumas especiarias para fazer um sal de ervas, com o intuito de substituir aquela preparação industrializada do tempero com um excesso de sódio. No dia do aluno, no EMEJA, foi montado uma estação para aferição da pressão arterial. Levamos também folhetos explicando brevemente sobre o projeto, receitas saudáveis, sobre como fazer esse sal de ervas, como fazer um caldo de legumes caseiros, entre outros. A forma como medimos o impacto social desse projeto nas escolas por hora é de maneira qualitativa, através dos comentários dos próprios alunos e da decisão dos docentes e coordenação de toparem a continuação do projeto por mais de 3 anos e de se interessarem e se aproximarem do projeto. Nesse ano também, pretendemos desenvolver um trabalho quantitativo para a posterior publicação. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao projeto de alfabetização, que nos convidou para o encerramento das suas atividades do ano, também as escolas, a diretoria e os alunos do SEJA, do EMEJA, pela participação e por nos receberem sempre. Por último, ao Prograde, que possibilita que o projeto aconteça, e obrigada a todos pela atenção. Eu finalizo a apresentação. Bom, pessoal, pulando a apresentação, vou começar a apresentação da Yasmin. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Yasmin Machete Simões, estou no meu 5º ano de Direito na Unesp. Esse projeto, ele se chama NET, Núcleo de Estudos e Extensão sobre Trabalho Infantil. Ele foi fundado em 2022 junto à doutora Eliana dos Santos Alves Nogueira, que é docente em Direito do Processo do Trabalho aqui de Franca e também juíza do trabalho. As extensões, elas são fundamentadas na questão de reagir a uma demanda social. Uma das maiores demandas sociais aqui do município de Franca é a questão dos dados exorbitantes sobre o trabalho infantil. Como vocês podem ver aqui nessa notícia, Franca é o 2º município brasileiro em número de denúncias de casos de trabalho infantil. A notícia ela tem um erro, né, que ela diz que é onde mais casos, mas não, é onde tem o maior número de denúncias, ou seja, o trabalho em rede aqui em Franca, na questão de conscientizar a denúncia, ele é muito forte. Só que também ele entra em choque na questão de altos índices de trabalho infantil. Franca é uma cidade do sapato e do café, ou seja, nos anos 2000 até 2010, o número de casos de trabalho infantil na parte de sapato e na parte da agricultura, né, do café, eram muito altos. Atualmente, tem uma mudança, né, que é compatível à industrialização das cidades, então o maior número de trabalho infantil é encontrado nas ruas e no tráfico. Outro dado que eu trouxe para vocês verem, a demanda social aqui de Franca, é a questão da situação de onde estão essas crianças e esses adolescentes no município. Como vocês podem ver, mais de 1.500, né, adolescentes estão em condições de trabalhos irregulares.
A gente condiciona o trabalho infantil entre essa idade de 14 a 15 com uma idade de possibilidade de trabalho apenas como jovem aprendiz. Jovem aprendiz é uma categoria de trabalho em que ela inclui a necessidade de estar matriculados nas salas de aula de escolas públicas. Nesse caso, eles estão fora da condição de jovem aprendiz. A questão da criança e adolescente entre 10 e 17 anos que estão fazendo alguma atividade, né, de trabalho, 6,7 mil crianças e adolescentes. E, por fim, um outro dado da Smart Lab é que entre 10 e 13 anos é o trabalho que é encontrado, né? Esse trabalho a ser abolido é o foco do MPT aqui de Franca. Como que funciona a extensão? Ela tem 2 públicos, então a gente trabalha com 2 divisões. A primeira divisão é com os membros da rede socioassistencial e educacional de Franca, ou seja, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, os próprios diretores e professores das escolas aqui do município, porque é um trabalho gradual e tem que ser feito em conjunto com eles, já que eles que alcançam mais diretamente o nosso público foco. E, por fim, estudantes do ensino médio de 4 escolas públicas de Franca em situação de vulnerabilidade, sendo entre elas a Escola Estadual Hélio Palermo, a Escola Estadual Laura de Franco, a Escola Estadual Sérgio Lessa Teixeira e a Escola Estadual Israel Niceus. Só para confirmar, todas as imagens elas têm autorizações, né, para estarem sendo passadas para vocês. Então, tá tudo certinho nos termos. Por que situação de vulnerabilidade essas escolas? A gente tem contato direto com a diretoria de ensino da cidade, em que ela indicou quais são as escolas em que tem mais taxa de evasão escolar, a maior taxa de evasão escolar por causa do trabalho infantil. Então, a gente tem essa relação direta com eles para alcançar esse público mais vulnerável. Bem, os objetivos do NET. Ao mesmo tempo que a gente tem 2 focos de público a ser atendido pela extensão, a gente tem 2 divisões de atuação. A parte de grupo de estudos, que ela funciona como o contato entre discentes da Unesp, em que a gente tenta desenvolver uma base de dados e produzir dados estatísticos sobre trabalho infantil. Porque, infelizmente, o trabalho infantil, apesar de eles terem dados expostos, tem muitos dados que estão invisíveis, porque muitas vezes nem chegam aos órgãos públicos. Então, a gente tenta produzir esses dados conforme as escolas vêm nos falando. Outra parte é formar os discentes de graduação aptos a compreender o tema em sua complexidade, né? E enquanto problema estrutural, a fim que a gente possa buscar soluções estruturantes para a transformação da sociedade em torno. Então, todo o conteúdo produzido dentro dos grupos de estudos, eles retornam à parte de extensão, que é a parte que eu venho a seguir. A atividade extensionista com os membros da rede socioassistencial, que é o nosso público primeiro, que a gente vai assessorar eles, a gente vai tentar construir juntos, né? A nossa ideologia ela é freiriana, ela parte de um ciclo de diálogo, em que vamos juntando alguns conteúdos acadêmicos com algumas experiências, para que a gente forme o contexto geral. E também construir estratégias conjuntas de mobilização jurídicas e políticas para a defesa das crianças e adolescentes junto à rede municipal de combate ao trabalho infantil. Como que a gente faz isso? A gente está constantemente na Câmara Municipal, trazendo os projetos para que os próprios legisladores entendam nossa demanda e consigam produzir algo que nos abrace. A parte dos nossos estudantes do ensino médio, né, de 15 a 18 anos, alguns mais jovens, né, que eles entram, a gente tenta capacitar e qualificar esses adolescentes estudantes da rede de ensino médio para a solução do problema do trabalho infantil. Aqueles que chegam aos 16, 17 anos, onde eles estão entrando realmente no mercado de trabalho, a gente tenta conscientizá-los sobre os direitos deles. Porque, como a gente sabe que é um dado que acontece, trabalho infantil, a gente tem que lidar com ele para que seja os direitos deles, todas as questões resguardadas. Então, no momento que ele entra no mercado de trabalho, a gente tenta explicar para eles quais são os direitos deles garantidos. Perdão. E também, por fim, a extensão ela tem o dever de sair dos muros da faculdade, mas como também trazer esse público para dentro. Então, a gente traz esses estudantes para que eles ocupam um espaço da universidade pública que são deles, né? A metodologia. Os grupos de estudos, a gente estuda bibliografias um pouco mais densas, né? Com dados e por aí vai. E a gente apresenta esses resultados em eventos científicos ou também para eventos do CGD, Sistema Geral de Direitos.
E, por fim, nas escolas, qual que é o objetivo? A gente transmitir o conteúdo e construir o conteúdo juntos em pés de igualdade, né? Em pés da horizontalidade. Então a gente faz todo o contexto voltado de uma forma dinâmica para que eles atuem juntos. A parte com os membros das redes sociais são reuniões constantes com o Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e com os estudantes do espaço na Unesp, eles vêm, conhecem a biblioteca, conhecem algumas entidades da própria faculdade, como a bateria, como o restaurante universitário e por aí vai. E como resultado, eles têm que trazer todo o final de semestre alguma apresentação, tanto poesia, desenho, que abarque o que eles gostem mesmo de fazer. Os resultados, né, do ano passado foram atendidos 200 estudantes, com 2 escolas. Esse ano a gente já passou 500 estudantes para 4 escolas estaduais, para 50 profissionais de educação e 150 profissionais da rede socioassistencial. E os indicadores que estão nas redes sociais nossas. Obrigada. Perfeito. Meu nome é Jonas, eu sou graduando em Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca, e também tenho trabalhado no escritório de auxílio às extensões, num programa de introdução às extensões universitárias. Para falar um pouquinho, né, de uma forma assim, que acredito que todos nós já sabemos um pouco do que é extensão universitária e qual a sua importância para a comunidade, mas caso alguém, né, não saiba muito, as extensões universitárias são um meio da gente dar uma devolutiva por meio da faculdade para a sociedade, né? Afinal, a universidade é uma coisa construída pela sociedade, e as extensões universitárias são um meio de progredir com a universidade, em meio de dar uma devolutiva com aqueles que a cercam. A importância para a comunidade é exatamente dela ter uma devolutiva do que está acontecendo naquilo, sem estar ativamente presente naquilo, né? Mais como um passivo daquela atividade. O principal objetivo da introdução às extensões universitárias é introduzir os ingressantes na nova legislação curricular e oferecer orientações para um melhor aproveitamento do percurso acadêmico, especialmente no que diz respeito à escolha de projeto de extensão. Agora que eles são curricularizados, as pessoas elas devem ter uma compreensão melhor do que são as extensões para poder fazer elas e aproveitar elas de fato. Não fazer como se fosse só mais uma matéria ou só mais uma hora a cumprir na sua grade. A mudança legislação curricular ela vai requerer uma adaptação dos estudantes, porque a proposta desse programa é fornecer informações para eles compreendam as novas diretrizes e tomem decisões mais conscientes sobre as extensões. Por exemplo, sobre os projetos a serem desenvolvidos ao longo do seu respectivo curso de uma forma mais autônoma, sem que pareça aquilo que eu falei, né, anteriormente, mais uma carga horária na sua grade, e sim uma atividade em que seja partindo da atitude do estudante, né? Não seja uma coisa de cima para baixo, seja uma coisa partindo do estudante. Os métodos para alcançar o objetivo desse programa são os mais diversos. Por exemplo, a gente pode usar pesquisa bibliográfica, oficina de elaboração de material informativo, a gente pode usar seminário e mesa redonda, a gente pode conversar com gestores públicos, liderança da sociedade civil, enfim, muitas coisas a gente pode fazer, né, além de prática de estágio e diversos projetos de extensão, considerando a importância relacionada à aproximação com projetos existentes na unidade. Como, por exemplo, criar novas extensão é um meio importante de continuar isso, não somente alimentar as presentes, né, atuando em confluência com elas, mas também criando novas extensões universitárias. Além disso, também, o aperfeiçoamento, como eu falei antes, vai precisar bastante do aperfeiçoamento de disciplina do aluno, por exemplo. Porque o aluno vai ter que ir atrás mesmo disso, vai ser uma coisa que o aluno realmente vai sentir uma independência, né, de fato, assim, na universidade. Ele vai ter que correr atrás do que ele vai querer fazer. Então, assim, os métodos para alcançar variam, não só do que a universidade pode propor ao aluno, mas do que o aluno vai ter que correr atrás também. As expectativas em cima disso é que eles
né, interajam de forma ativa com os projetos extensionistas e reconheçam a importância do engajamento e comprometimento no decorrer do percurso acadêmico e a contribuição de formação acadêmica e profissional ao longo da sua trajetória na organização, né? E, para terminar, eu queria falar um pouquinho da importância da compreensão da extensão universitária e dos benefícios da participação em projetos de extensão, que são a importância da compreensão na extensão universitária. Ela traz, não só para quem está dentro da universidade, mas para quem está fora dela, uma outra visão. Assim, é como se fossem pontes entre a universidade e aqueles que cercam ela. E os benefícios da participação em projetos de extensão são exatamente aquilo que diferencia uma universidade, como a Unesp, uma universidade pública, de uma faculdade, porque uma faculdade não é uma universidade. Uma universidade, ela se chama universidade pelo fato de ter toda essa integração, ter uma integração com o interior e com o exterior do campus. E por isso é importante a gente reconhecer a extensão universitária. E é isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigada pela apresentação, Jonas. Eu ia pedir para você e para quem também agora está logado com 2 contas, para ficar logado só com uma, porque tem alguns participantes tentando entrar na sala e a gente tem limite de pessoas, tá bom? Ok. Muito obrigada. Prosseguindo com a ordem de apresentações, então, a próxima apresentação é do Rafael Joaquim. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Rafael, se puder fazer o compartilhamento dos seus slides. Tá, peraí. Foi? Foi. Você pode passar só para ver se está funcionando certinho. Rafael, você pode começar a sua apresentação. Você tem 7 minutos, tá bom? Tá bom. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o Rafael. Eu vim representar o grupo responsável pelo projeto Banho Quente Solar e todos os outros colaboradores. Nós somos da Unesp do campus de Itapeva, mais especificamente alunos do curso de Engenharia de Produção. Também tem a professora do curso de Engenharia Industrial Madeira. A nossa problemática inicial foi quando nós encontramos um bairro aqui na região de Itapeva que eles não tinham energia elétrica. E logo a gente já pensou na questão do frio, porque aqui em Itapeva, principalmente no inverno, as temperaturas são baixas e também tem a questão de ser uma cidade que venta bastante, então traz essa sensação térmica ainda menor. Então a gente procurou alternativas para ajudar o pessoal do bairro de Taquariguaçu a ter pelo menos como tomar um banho quente nesses períodos. Então a gente pensou no panorama atual, que hoje tem as fontes alternativas ganhando força, principalmente atrelada à consciência ecológica. Então, questões como reciclagem, sustentabilidade e preservação dos recursos naturais estão sempre ganhando força. E o Brasil também ele tem um potencial uso de energia solar muito alto, sendo um dos maiores do mundo. Então, nosso objetivo era construir um coletor solar, sendo ele de baixo custo, para que o pessoal desse bairro ou qualquer outra pessoa consiga ter acesso aos materiais para construir e não gastando tanto, não sendo um preço fora da realidade das pessoas. Esse coletor para aquecimento de água para banho de uma família de 4 pessoas. E também a nossa ideia era ter a participação dos alunos do ensino médio da ETEC aqui da região. Também nosso objetivo é apresentar para escolas do ensino médio aqui na região e para os moradores, não só o conteúdo que a gente conseguiu fazer, mas também mostrar mais na prática, fazer eles colocarem a mão na massa e ter esse aprendizado. E, por fim, a gente queria levar para esses participantes uma reflexão sobre a utilização de energia renovável como alternativa financeira e sustentável para o futuro. Então, primeiramente, o que a gente fez no nosso projeto? A gente realizou testes, primeiro para escolher o tipo de coletor que nós iríamos utilizar. Então, a gente utilizou
um protótipo para escolher entre a placa forro de PVC ou a mangueira de polietileno em espiral. As duas tinham a mesma área superficial, tiveram uma eficiência muito parecida, porém a mangueira de polietileno atrapalhava o fluxo de água. Então a gente acabou optando por utilizar a placa forro de PVC. Além disso, a gente teve que escolher o isolamento térmico. Então a gente testou alguns materiais isolantes e também a opção sem utilização de isolantes no reservatório. E a gente acabou optando por usar isopor plástico bolha junto, porque eles tiveram uma eficiência um pouco mais baixa do que a espuma de poliuretano, mas a gente conseguia reutilizar esse material de outros descartes. Aí na parte da construção em si, a gente utilizou bambu como matéria-prima para a nossa estrutura, para suportar os coletores e a caixa d'água. Esse bambu também foi reutilizado de projetos do curso de Engenharia Industrial Madeira. E aí a gente fez as placas, o coletor com placa forro de PVC, utilizou tubos de PVC também. E o interessante do nosso projeto é que a gente não utilizou bomba. Então, a circulação de água acontecia por conta do fenômeno de termosifão. Na parte de apresentação, a gente fez aulas expositivas e atividades práticas, e no final a gente passou um teste para avaliar o aprendizado desses alunos. Então, como vocês podem ver aqui nas imagens, na primeira imagem a gente está apresentando o que a gente fez, mais por slide. Depois a gente fez atividades semelhantes ao que a gente fez no projeto com esses alunos, e ao fim a gente levou eles para ver o resultado final e eles terem mais contato com o que a gente fez mesmo. Então eles tiveram a oportunidade de ver se a água esquenta ou não e coisas do tipo. Então nosso resultado foi que a gente conseguiu construir um coletor solar com funcionamento satisfatório e um custo total de R$ 984. E também na apresentação a gente conseguiu fazer com que os alunos assimilassem bem conceitos que eles tinham nas aulas do ensino médio. Eles também conseguiram aprender coisas que eles não veem bastante, como o processo de termosifão. E algo que é bastante importante para a gente no projeto de extensão é que eles se interessaram bastante com o tema de energia solar. E a conclusão é que, sim, a gente conseguiu construir um coletor solar sendo de baixo custo, em comparação ao disponível no mercado, e mesmo assim ele teve uma boa funcionalidade, ele atendeu os requisitos mínimos para um banho de uma pessoa, e além disso a gente conseguiu criar essa reflexão em todos os participantes, tendo visto que a gente conseguiu falar com o Conselho do Meio Ambiente da Prefeitura de Itapeva sobre o nosso projeto, e aí a gente apresentou nesse último mês no Fórum Ambiental desse ano, e além disso as escolas da região elas continuam entrando em contato para saber mais da apresentação do projeto. Então, mesmo que a gente já tenha finalizado, a notícia está meio que se espalhando sobre o nosso projeto, e as escolas da região continuam a fim de ter. E, por fim, essas aqui são as nossas referências. Eu agradeço a oportunidade também do Congresso. Muito obrigado. ¿Está funcionando? ¿Bien? Está funcionando, estamos vendo. Sí, disculpen el ruido de afuera, estoy en una escuela, así que... Tudo bem. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Estou escutando bem. Sí, bien. Voy a iniciar entonces. Buenas tardes nuevamente a todos. Me toca trabajar con una carrera de Historia en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, y hemos implementado este proyecto de concurso de historia a partir del año 2017, y en aquel año habíamos iniciado solamente con preguntas y respuestas referentes a las batallas de Acostañú, que se había librado en la Guerra de la Triple Alianza. Pero en el siguiente año, en el año 2018, ideamos que podíamos trabajar con la historia y la cultura también de nuestra región, porque tenemos frontera con Brasil y Argentina en esta zona, y estamos en una ciudad multicultural, ¿sí?
Entonces, trabajamos con un cuestionario de preguntas y respuestas en base a la historia y la cultura de nuestra región. Y fue todo un éxito porque hemos invitado a varios colegios de educación media que están asentados en el barrio y en el barrio vecino de nuestra universidad, de nuestra facultad. Bien, entonces luego tuvimos un año en donde no tuvimos alumnos en este curso y luego vino la pandemia y este año es nuestra tercera edición del concurso de historia que se está implementando en una sola institución. Nuestros estudiantes extensionistas van a esa institución y desarrollan talleres para preparar a los alumnos, a los estudiantes, para el concurso que se va a realizar en agosto. En agosto también fueron los concursos anteriores, entonces queremos también seguir realizando esta actividad en este mismo tiempo. Bien, los objetivos que nosotros perseguimos con este proyecto es ampliar y profundizar el conocimiento sobre la historia del Alto Paraná. Como he mencionado recién, vivimos en una ciudad multicultural, tenemos inmigrantes de Asia, de Europa, tenemos a la comunidad árabe, a la comunidad china, inclusive brasileños que habitan en nuestra ciudad, que desarrollan actividades comerciales y muchos de nuestros estudiantes se desempeñan en esas empresas también. Entonces, para que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes se identifiquen más con nuestra cultura, con nuestra historia, y las actividades que desarrollan los alumnos de la facultad, los estudiantes, los extensionistas, son talleres y luego preparan el concurso. Entonces, esos son nuestros objetivos que perseguimos y para que ellos también vayan ganando experiencia en estos tipos de actividades. La metodología o método que utilizamos es que los alumnos empiezan a preparar los cuestionarios, adecuar los cuestionarios de acuerdo al nivel de los estudiantes. Este año hemos tomado a los estudiantes del tercer ciclo, que son los alumnos del séptimo, octavo y noveno grado. En concursos anteriores hemos tomado solamente a los del nivel medio. Y entonces todo se va adecuando para la realización de los talleres y también para la elaboración de los cuestionarios que se utilizan. Bien, los resultados son favorables porque varios de nuestros participantes en estos concursos es nuestro en la carrera de historia. Y también los colegios que han participado en este concurso han implementado este sistema de concurso de conocimiento también en sus instituciones. Entonces, hemos visto que este trabajo tiene un resultado positivo en la comunidad en la cual estamos insertos. Bien, en cuanto a la conclusión, siempre esperamos que esto genere mayor interés y mayor dedicación de los jóvenes en el conocimiento de la historia y la cultura de nuestra región y nuestro país, y que las instituciones también vayan involucrándose con nuestra institución, con la facultad y con la universidad. Y hemos visto que muchos de nuestros estudiantes vienen a cursar carreras en nuestra facultad gracias a estos tipos de trabajos que realizamos desde extensión. Bien, tenemos dos escritores locales, uno es también docente de nuestra facultad y otra profesora que también es jubilada de nuestra facultad, que tienen libros escritos sobre historia regional, historia del Paraguay, y son la base de nuestro trabajo escrito para esta actividad de extensión. Aquí les comparto algunas imágenes de los trabajos que realizan nuestros estudiantes extensionistas en nuestras instituciones educativas. Así que para mí es un placer participar en esta actividad. Agradezco mucho el espacio y éxito para todos. Gracias. Norma, muito obrigada pela apresentação. Ao final das apresentações, a gente vai dar um tempo para vocês poderem tirar dúvidas e conversarem entre si. Tudo bem? Muchas gracias. Bom, prosseguindo aqui com as apresentações, a próxima, porque começou aqui de novo, é a Maria Caroline. Meu nome é Maria Caroline Alves Garcia, eu sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo na faculdade da FCT Unesp de Presidente Prudente. O trabalho é sobre geração de trabalho e renda a partir da produção de orquidáceas e seus insumos, e esse trabalho foi junto com o professor Fernando Sérgio Kimoto, professor doutor em Engenharia Civil. Bom, para começar introduzindo um pouco, falar um pouco sobre orquídeas, sobre a geração do trabalho e renda, que é bastante importante, acreditamos que por conta de
do desenvolvimento de pessoas e de comunidades que conseguem gerar sua própria renda, principalmente quando estão paradas ou sem alguma coisa para fazer, ou que tem medo de começar alguma coisa. Então, a gente acredita que esse trabalho foi de extrema importância por conta disso. E também por conta de comentários próprios da comunidade que foi feito, que foi no Parque da Parreiras, aqui em Presidente Prudente, que falaram que muitas pessoas estavam com falta de incentivo, que eles não acreditavam mais que conseguiriam gerar a própria renda. Bom, nesse contexto, a atividade que foi feita foi relacionada ao cultivo de orquídeas e seus insumos a partir de reciclagem, por exemplo, que ajudasse também ao meio ambiente. Por exemplo, como fazer vasos recicláveis com garrafas PETs, insumos com fibras de coco, até mesmo com resíduos da produção civil. O projeto foi focado mais nas espécies mais populares do Brasil, que é as phalaenopsis, catleias, que encontram em qualquer mercado ou floricultura, e também focados na laélias, que também é bem amplamente cultivadas no Brasil. Aqui é cada uma foto de cada. O objetivo foi explorar o potencial do cultivo de orquídeas, que é uma coisa que dá bastante renda. Por exemplo, você começa com uma catleia e futuramente você pode gerar ela, tipo, como a palavra? Fazer uma mistura entre ela e outra espécie de orquídea, como por exemplo uma catleia. Vai virar uma nova espécie, tanto que existe mais de 30 mil espécies que são criadas geneticamente em laboratório, e existem muitas pessoas que são colecionadores, então paga muito dinheiro em algumas orquídeas que dá para vender até pela internet. Uma orquídea que você pode cultivar por R$100, você consegue vender ela por 2.000 praticamente. E foi isso que a gente focou em ensinar para a comunidade em si. A gente foi lá uma vez, conversou certinho, apresentou o tema, e depois a gente voltou, que são as imagens, para ensinar como que colocava elas no vaso, como que dividia elas, e explicando melhor sobre tudo. A metodologia incluiu a revisão bibliográfica, que era para embasar o estudo e melhorar o conhecimento sobre o tema, e juntamente com o professor que ele cultiva também, ele foi dando bastante conhecimento para a gente. A gente visitou um orquidário que tinha várias espécies novas e algumas criadas em laboratório também, e que essa pessoa realmente ela vende na internet, é um colecionador. Também houve o diálogo com os moradores na roda de conversa, e com a presença do professor auxiliou todo o processo também, realizou a oficina sobre a geração de trabalho e renda. Os resultados obtidos demonstraram o potencial econômico do cultivo, como foi dito, e foi possível identificar várias formas de empreender, tanto como gerando as orquídeas em laboratórios, como também umas formas mais simples, como, por exemplo, numa feira de orquídeas, a gente comprou um pendural por R$5, mas se você comprar um rolo de arame, você consegue fazer vários e ganhar renda a partir disso vendendo, para quem cultiva as orquídeas. Então, a gente explicou tudo como que funcionava certinho, fez pesquisas sobre as coisas que se precisam, tanto na internet como presencial em lojas de orquidários, como floriculturas. E a pesquisa permitiu comparar valores do e-commerce com os preços em lojas físicas. Como conclusão, o projeto comprovou ser de bastante relevância ambiental devido à reciclagem e reuso das coisas que se tem, e econômica para a comunidade do Parque das Parreiras. No final, a gente, para incentivar mais ainda, a gente sorteou 2 orquídeas, e quem ganhou foi essa mocinha que está com a orquídea na mão, e um outro moço também. E na conclusão, ressalta-se também a importância do desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da comunidade. E é isso. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Maria Caroline. No final, a gente vai disponibilizar um tempo para vocês poderem fazer perguntas, tá bom? Tudo bem, obrigada.
Samuel, você tem 7 minutos, tá bom? Boa apresentação. Boa tarde, meu nome é Samuel, eu sou parte da Unesp Sorocaba e represento o grupo PETECA, que é um grupo de pesquisa, ensino e extensão do curso de Engenharia de Controle e Automação, e eu vou apresentar o projeto da Introdução à Modelagem 3D para o Ensino Médio, projetinho de extensão. A introdução, por que desse projeto? Como parte do PETECA, a gente tem a demanda de extensão, que seria apresentar um pouco do curso para as escolas de ensino médio de rede pública, que a gente sabe que elas são um pouco mais carentes, então com o intuito de conseguir uma educação de mais qualidade, a gente apresenta um pouco do nosso curso. E com que a gente se baseia? A gente se baseia principalmente no STEM, que é o ensino da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, para que os alunos eles desenvolvam essas características e se tornem adultos, profissionais melhores nessa área. E também na cultura maker, que seria os alunos desenvolverem seus próprios projetos, a partir de materiais reutilizáveis ou de próprias ideias. Bem, então nosso objetivo como grupo foi promover ensino de qualidade na rede pública, capacitando as pessoas para evitar um pouco da evasão escolar e apresentar um pouco da universidade para esses alunos mais carentes, que não têm muita visão da universidade, principalmente da universidade pública. E como a gente vai fazer isso, englobando o STEM ou a cultura maker? Através da modelagem 3D, que a gente pode também usar na impressão 3D. Então, o projeto, ele teve a metodologia de ir semanalmente, fazer oficinas de 2, 3 horas com diversas turmas dessa escola parceira, explicando primeiramente os conceitos básicos da modelagem 3D, seria o desenho técnico, as vistas frontais, laterais, e depois dessa etapa de todos os conceitos básicos, partir para um software de simulação. A gente utilizou o software gratuito, o FreeCAD, onde a gente pôde modelar diversas peças e eles puderam desenvolver peças que futuramente eles poderiam usar para impressão 3D, que seria uma outra oficina que estamos desenvolvendo. Foi um projeto que agregou bastante parte dos alunos. Eles desenvolveram... Agregou bastante parte dos alunos, muitos gostaram, porém teve uma grande parte dos alunos que eles não tiveram interesse nessa área, por ser uma área tão diferente do que eles pretendem cursar futuramente. Tem alunos que não estavam muito mesmo interessados na escola, que é uma realidade da escola pública. Os alunos não querem estar na escola, então eles simplesmente não prestaram atenção nas nossas oficinas. Mas no grande geral, tiveram alunos que não estavam interessados com a escola e começaram a gostar muito de estar na escola para participar de nossas oficinas. E, como a conclusão, foi que muitos desses alunos, eles tiveram interesse, tanto que alguns vieram me contatar depois, eles passaram em faculdades da mesma área e mesmo curso também. Alguns passaram até aqui na Unesp Sorocaba, e com isso a gente conseguiu reduzir bastante a evasão escolar e trazer um pouco mais do curso de Engenharia em Controle e Automação para ensino público. Obrigado. Foram muito interessantes mesmo as apresentações. Nós do Congresso da UGM, a gente agradece muito a participação de vocês, o interesse por terem apresentado seus trabalhos. Se ninguém tiver alguma pergunta, já eu encerro a sessão. E parabéns a todos também, foram ótimas apresentações. Hola, bueno, aprovecho para decir que todos los proyectos me parecieron muy interesantes, pero quería saber si en este caso ustedes estos cursos los hicieron con la escuela secundaria, ¿no? ¿La escuela eran? Se a gente fez com outras escolas, tá perguntando? Sí, no, si lo hicieron en la escuela y si alguno de los estudiantes que hizo el curso, si lograron armar el dispositivo en su casa o en algún lugar para poder usarlo. Tá. Então, como a gente terminou de apresentar há pouco tempo, a gente não teve ainda esses resultados, né? Mas também, eu acho que como eles são alunos do ensino médio, às vezes eles têm o receio de mexer já com essas coisas.
mas a princípio não teve ninguém que trouxe esse resultado para a gente. Porque também a gente apresentou esse projeto faz pouco tempo, né, para as escolas, então ainda a gente não tem esse resultado aí. Perfecto. Pero esperan que pueda pasar, ¿no? Es la idea. Sim, sim. Então, a nossa ideia foi mostrar para eles para incentivar, mas a gente sabe também que é muito difícil, porque eles têm que pedir para os pais e tudo mais para comprar os materiais, mesmo que sejam mais baratos, né, em relação aos disponíveis no mercado. Eles ainda têm que convencer os pais a fazerem, eles têm que apresentar também os resultados, porque como a apresentação nossa aqui é bem curta, não deu para mostrar, mas a gente faz um comparativo assim, mais ou menos, quando a gente apresentou para eles, na questão de economia de energia também que tem, né, na conta. Então eles precisam convencer os pais também para isso. Aí a gente ainda não teve essa resposta aí, se eles conseguiram ou não. Bueno, muy interesante, felicitaciones. Obrigado. A sua também foi bem legal. Muito legal a discussão. Vou tirar vocês aqui da transmissão se não tiver nenhuma dúvida entre os dois. E se alguém tiver mais alguma pergunta, se quiser falar, eu adiciono vocês aqui na transmissão. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, vou encerrar aqui a sala. Queria agradecer novamente a todos vocês pela participação no evento, foi muito produtiva. Uma boa semana para todos, muito obrigada. E não percam a programação também do evento, vão ter várias atividades online também. Muito obrigada, pessoal, até mais.